Olá, está no ar mais uma edição do programa da TV Surdo. Maputo acolheu, final de semana findo, a primeira edição do projeto Ciclismo Inclusivo, implementado pelo Comitê Paralímpico de Moçambique e o governo norte-americano. O projeto tem como objetivo cultivar nas pessoas com deficiência o hábito da prática do desporto recreativo. Com recurso a triciclos adaptados, os atletas testaram os seus limites e demonstraram que as pessoas com deficiência são capazes. Na peça que se segue, acompanhem os ecos deste evento que, na fase piloto, vai abranger as províncias de Maputo e Sofala. Aumentam esforços para a inclusão da pessoa com deficiência em atividades desportivas no país. Para o efeito, a cidade de Maputo acolheu a primeira edição do projeto Ciclismo Inclusivo, que decorreu na pista da ATCM. Financiado pelo governo dos Estados Unidos da América, a iniciativa tem em vista massificar esta atividade na comunidade de pessoas com deficiência. Sim, nós demos um apoio a esta organização por apoiar o ciclismo inclusivo em Moçambique, pelas pessoas com deficiência auditiva, visuais e também motora. Eu penso que uma vida inclusiva precisa inclusão também no desporto, porque todos nós gostaríamos de jogar futebol, andar a bicicleta, andar a pé, e mesmo fazer as esportes na equipa com outras pessoas. Esta dar a força a cada pessoa, eu penso que esta é uma componente da educação que nós todos devemos apoiar. Ainda na fase piloto, a iniciativa será implementada nas cidades de Maputo e Beira. Este projeto é piloto e está a ser introduzido em Maputo e Beira, na província de Sofala. Nós trouxemos 4 bicicletas que se pedalam usando as mãos. Uma por 10 bicicletas para pessoas com deficiência visual. Esperamos que as pessoas fiquem entusiasmadas e felizes. Se fores a ver, as pessoas estão contentes, o que significa que as pessoas gostaram. Cabe à população de Moçambique saber como vão partilhar estas bicicletas. Nós não estamos a oferecer bicicletas a uma só pessoa. Estamos a oferecê-las à comunidade moçambicana. Além da componente profissional, esta modalidade deve ser encarada também na perspectiva lúdica, defendem os mentores da ideia. As pessoas pensam que a pessoa com deficiência só pratica desporto para ir a competições paralímpicas. Elas não pensam que as pessoas com deficiência podem fazer desporto para diversão. Eles me perguntaram se estes instrumentos eram para o desporto paralímpico. Eu disse que não, era para diversão. Esta manhã, antes de chegarmos, havia pelo menos 100 mulheres sem deficiência que vieram para pedalar para diversão, pela comunidade e pela saúde. Quando promovemos a inclusão das pessoas com deficiência, a ideia é que as pessoas com deficiência façam parte das diferentes comunidades em que as demais pessoas estão. Portanto, nós estamos a falar também das pessoas sem deficiência. O ciclismo é uma das atividades que as pessoas se divertem, exercitam, buscam a sua saúde, buscam os seus contactos sociais. E acontece que a ausência das pessoas com deficiência nesses espaços reduz as oportunidades das pessoas com deficiência neste contexto. Os participantes consideram a iniciativa um ganho para a comunidade de pessoas com deficiência. Foi algo do outro mundo, algo que nós crescemos sem saber que a pessoa com deficiência também pode se incluir. Nós crescemos já a saber que não podemos, mas hoje aprendemos que nós também podemos nos incluir no desporto. Para mim, me sinto realizado e feliz, porque aquilo que eu via na televisão, para mim, se tornou-se um sonho realizado ontem e hoje. E logo no primeiro dia de ontem, parece que já era praticante desta modalidade desde há muito tempo. Por seu turno, o Comitê Paralímpico de Moçambique comprometeu-se a continuar a implementar todas as atividades desportivas que contribuam para o bem-estar das pessoas com deficiência.
Olha, em primeiro lugar é de agradecer exatamente esse mini curso e agradecer também essa nova modalidade de ciclismo que nos brindaram, portanto, neste momento, através do próprio material adequado para o efeito, que estamos a falar de bicicletas e que são apropriadas para o efeito. Então, o importante aqui, o que se deve fazer é expandir mais a formação para todas as províncias. Eu gostaria de agradecer. Para materializar a iniciativa, a Embaixada dos Estados Unidos da América disponibilizou material composto por bicicletas e triciclos adaptados. Belo projeto! Oxalá que mais pessoas com deficiência possam se beneficiar do mesmo. Há cada vez mais professores capacitados em grafia braille no país. Depois da cidade de Maputo, a Associação de Cegos e Amblíopes de Moçambique, a ACAMO, capacita 20 professores das escolas da província de Maputo. Os contemplados pela formação são professores que têm em suas turmas pelo menos um aluno com deficiência visual. A medida surge após uma série de denúncias feitas pelas pessoas com deficiência visual sobre as barreiras no processo de ensino e aprendizagem. A Associação de Cegos e Amblíopes de Moçambique, a ACAMO, capacita professores de escolas das cidades de Maputo e Matola em grafia braille. A ACAMO espera um acompanhamento, vamos lá dizer, razoável, não é? Para os nossos membros que estão em diversas escolas ao nível neste caso estamos a falar do distrito da Matola. Então esperamos que esses nossos membros que estão nas escolas tenham alguém que tem noção sobre a grafia braille e tem noção de como trabalhar com essa pessoa que está nessa condição. Então esses alunos depois vão reportar como é que têm lidado com os professores, uma vez que já têm noção sobre como se comunicar, como corrigir os seus testes. A escolha dos professores não foi aleatória, deveu-se ao fato de eles trabalharem com alunos com deficiência visual. Muitas, porque nós não sabíamos como identificar as letras, não é? Como ensinar a escrever aquela criança com deficiência visual. Então, a partir de ontem, pelo menos já estamos a ter alguma noção de como temos que lidarmos com aquelas crianças. Antes só usávamos a memorização, que não é fácil. Está a ver em matéria do primeiro trimestre para segundo, terceiro. Não é fácil essa criança memorizar toda essa matéria. Então, agora as coisas vão mudar. Antes dessa pequena formação, eu trabalhava com ela oralmente. Uma vez que ela é deficiente visual, então a oralidade era que mais era a interação melhor entre eu e ela. Ela tem demonstrado um bom aproveitamento, porque também descobri que ela tem uma capacidade de memorização, o que me ajuda até hoje a lidar com ela e a trabalhar com ela. Uma das barreiras ao acompanhamento personalizado de alunos com deficiência prende-se com turmas numerosas. Na verdade, vem no momento certo porque cada dia que passa nós vamos encontrando pessoas. Nós trabalhamos nas escolas públicas, temos uma turma, por exemplo, de 50 alunos, 60 alunos, e nessa turma aparece um aluno com necessidades, com deficiência visual. Então é uma situação muito difícil. Então precisávamos desse momento, portanto no momento de planificação já podemos produzir material para ele, o mesmo material dos outros, podemos produzir ficha para esses alunos, podemos produzir testes para esses alunos, ele pode interagir também com os outros, portanto, ele pode se sentir não mais um aluno, mas um aluno no todo. Portanto é uma formação que acredito que é uma mais-valia e já precisávamos e devia abranger mais gente. Ciente desta limitação, Carlos Moai, professor da Escola Secundária de Matola, propõe que o professor do aluno com deficiência seja mais metódico. Na verdade é muito difícil porque quando falamos de pessoas com deficiência visual,
e nós usamos o nosso método de ensino, que é método praticamente tradicional, em que o professor usa o quadro, usa fichas de apoio, que produzimos assim normalmente nesse método tradicional. Era muito difícil, mas no meu caso, sinceramente, com o meu aluno, como professor de língua também, com o meu aluno eu pautava mais por conversar, mas tínhamos grandes dificuldades para eu poder transcrever o que nós falávamos, os conteúdos que nós tínhamos. Por sua vez, a ACAMO garantiu que vai continuar a capacitar professores em Braille com vista a reduzir os níveis de desistência escolar das pessoas com deficiência visual. A ACAMO, delegação de Maputo, neste caso, tem vindo a dar, vamos dizer, assistência às escolas no sentido de capacitar alguns professores sobre a matéria de grafia Braille, assim como metodologias de ensino para pessoas com deficiência visual. Isso porque durante o diagnóstico que fizemos, não? Ou que temos feito, vimos que há professores que não têm, vamos dizer, noção mesmo da grafia Braille. Para os próximos meses, prevê-se que a formação abranja outras províncias do país. Por mais capacitações como estas, por hora, vamos a uma curta pausa, num troque de canal e aprenda mais sobre os direitos das pessoas com deficiência. Olá! Saiba hoje o que é um voto nulo. O voto é considerado nulo se tiver sido assinalado em mais de um quadrado. Também se considera nulo se houver dúvida em relação à área assinalada ou se assinalar no quadrado correspondente a um candidato que tenha desistido das eleições. Há mais um caso. O voto é também considerado nulo se no boletim for escrita qualquer palavra. Então, preste muita atenção ao votar para que o seu voto não seja considerado nulo. Lembre-se, no boletim de voto, marque apenas no quadrado correspondente ao seu candidato preferido. Olá, sabe o que é a abstenção eleitoral? Não? Então, este vídeo é para si. Abster-se é simplesmente decidir não exercer o direito de votar. Embora seja uma decisão individual, ela tem consequências que afetam a autarquia, pois o candidato escolhido pode não ser o ideal, mas mesmo assim deverá dirigir a autarquia durante 5 anos. O seu voto é muito importante para o desenvolvimento da autarquia e do país. Lembre-se, não votar é o mesmo que aceitar que qualquer candidato escolhido por outros eleitores é o seu preferido. Exerça seu direito de voto. Olá! Estamos de volta à segunda e última parte do nosso programa. No primeiro bloco, falamos do projeto piloto denominado Ciclismo Inclusivo, bem como sobre o aumento do número de professores capacitados em grafia Braille na província de Maputo. Formação que durou uma semana foi implementada pela ACAMO. Neste bloco, temos 2 histórias de superação por partilhar. Para começar, vamos conhecer um pouco mais da história da Júlia, a terceira classificada da primeira edição do concurso Miss Cadeirante 2021. Após participar do concurso, Júlia ganhou notoriedade e tem orgulho da mulher que se tornou. Acompanhe. Júlia Zacarias nasceu com os membros inferiores atrofiados. Passou por diversas sessões de fisioterapia, mas nada mudou. Os seus primeiros anos de escolarização não foram fáceis.
Então, resolveu minha mãe e o meu pai matricular numa escola pública, aos meus 8 anos. Foi lá onde começou a minha carreira estudantil. Primeiramente, tinha uma escola aqui bem perto, que fiz a minha primeira classe. Então, passei para a segunda classe e a escola já estava muito distante, mesmo muito distante. Então, como a escola estava distante, mesmo assim, os meus pais não desistiram de mim. Minha mãe fazia o quê? Me levava no colo, ia me deixar na escola, então deixava-me na sala. Após isso, ela saía e esperava fora do ensino escolar. A sua mãe conta que teve de adaptar a sua rotina para levá-la à escola. Eu deixava a Júlia na sala, não voltava para casa, ficava na escola, sentado, estendia a minha capelana num sítio, sentava à espera dela, para poder sair. Na hora do intervalo, a professora mandava uma aluna aí para vir me dizer que pode ir buscar a Júlia, porque já está na hora para intervalo. Eu ia buscar a Júlia, sentava com a Júlia, comprava lanche para a Júlia, procurava saber se Júlia precisava de uma ajuda para ir à casa de banho. Se qualquer coisa que Júlia quisesse naquele momento, eu tinha que estar perto para poder ajudar. Esta situação durou alguns anos até que ela ganhou uma cadeira de rodas. Com o meio de compensação, seus irmãos passaram a apoiá-la diretamente. Após isso, que aqui acho que coincidiu nesse ano com conseguir uma cadeira de rodas. Então, já ajudou um pouco, facilitou um pouco a trajetória. E os meus irmãos, uma prima que vivia conosco, podia ajudar com a cadeira de rodas para a escola e de volta. Foi assim que concluí meu ensino primário. O papel da família foi fundamental, mas ela ainda não tinha desenvolvido o amor próprio até que decidiu participar no concurso Miss Cadeirante. Primeiramente, eu não queria mesmo participar no Miss Cadeirante. Eu via até ali as publicidades, mas não tinha ideia de participar no Miss Cadeirante. Foi quando uma amiga da igreja ligou-me, disse: Júlia, estou a ver aqui uma publicação, haverá a primeira edição do Miss Cadeirante, que tal, vais participar? Eu disse: não, eu não vou participar, eu não quero participar. Então, ela foi insistindo, insistiu tanto que eu acabei dizendo: ok. Júlia completou o pódio do Miss Cadeirante. Chegou o dia da gala. Eu tinha medo de enfrentar o público. Eu não me imaginava no meio daquele público todo, mas deu tudo certo. Entrei lá, desfilei a minha classe e fiquei em terceiro lugar. Tive lá os meus prêmios. E aqui, a partir daquele dia que eu consegui enfrentar aquelas pessoas, que eu consegui entrar ali, desfilar, porque eu nunca imaginei que uma cadeirante pudesse ser modelo. Mas eu vi, o Miss Cadeirante veio mostrar que não há barreiras. Tudo que eu quero ser, eu posso ser. E foi uma alegria enorme, foi muito bom. Foi prazeroso estar ali naquele momento. Com o feito alcançado, muita coisa mudou na sua vida. E depois daquele concurso, fui contratada para fazer alguns serviços, algumas publicidades. Teve uma que eu fiz de saúde reprodutiva de mulher com deficiência. Então, houve mais destaque na minha vida, tanto profissional como pessoal. A minha imagem apareceu mais. Isso está a ajudar a concretizar um sonho, né? De trabalhar com a imagem. Participou como modelo em algumas publicidades que lhe renderam certo estatuto social. Eu acho que aquilo despertou a atenção de algumas pessoas, que uma mulher com deficiência não é isenta, se calhar, de ter um filho, de ter um lar, um casamento. Não. Todo tipo de pessoa pode, sim, se relacionar, ter uma relação saudável, ter um casamento sem nenhum impedimento. Então, isso veio tirar alguns tabus da sociedade. Agora, Júlia trabalha numa empresa de telefonia móvel e sente-se realizada e útil à sociedade. Eliminar barreiras vai, sem dúvida, contribuir para melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Agora, vamos conhecer outra história de superação. Você quer se deixar inspirar? Com certeza, a história de Custódio vai despertar em si o amor próprio. Formado em serralheria desde os 18 anos de idade, ele encontrou neste negócio a alternativa para sair do desemprego
cuidar da sua família e empregar outras pessoas. Acompanhe a peça. Custódio Simbine adquiriu a deficiência com apenas 12 anos de vida. O tempo passou, Simbine cresceu e teve de enfrentar uma sociedade que não estava preparada para lidar com pessoas na sua condição. Isso não falha. Não vamos tapar o sol com a peneira. Até hoje isso nós sofremos. Por exemplo, quando eu estou sentado, agora que eu estou sentado, ninguém percebe que eu sou um indivíduo com deficiência. Por quê? Porque a minha deficiência não abrange todo o meu organismo de modo a demonstrar ou não deixou sequelas. Eu só tenho uma imobilidade de locomoção. Mas quando eu estou sentado, ninguém percebe. Então, quando as pessoas chegam, olham para mim, a morfologia externa na parte superior emociona muita gente. Mesmo enfrentando situações de género, Simbine nunca deixou que a sua condição o definisse. Pelo contrário, usou-a para motivá-lo e torná-lo na pessoa que é hoje. Eu não sou cadeirante porque eu gosto de desafios. Primeiro, desafio para mim me faz bem, me faz crescer. Mas seria conveniente com que as pessoas, seja quem ocupa cargo, faz aquilo mais aquilo, sentisse o lado natural. Se tu sabes que tens um lado natural teu, que tu podes usar sem depender dos auxílios, como é que é? Auxílios ligeiros, né? Por exemplo, tu sabes que podes sair daqui até aquelas primeiras bombas sem usar a viatura. Que faça isso. É melhor para si. Hoje, trabalha como serralheiro e emprega uma pessoa. Ele conta como tudo começou. Eu me sinto bem do jeito que eu ando. Por exemplo, quando eu vou sair de casa para cá, apanho qualquer transporte. Sejam esses semicoletivos chamados vulgo minibus, apanho. Seja TPM, apanho. Então, se eu levo cadeira de roda, sou obrigado a atrasar porque devo esperar o autocarro. E os nossos autocarros vêm sempre superlotados. Não tens onde deixar a cadeira de roda. São esses motivos que são consequências com que eu cheguei a tomar a decisão de tipo, mas para quê sofrer essas represárias enquanto eu posso fazer? Como todo início de carreira, a de Simbine também foi difícil, mas não o suficiente para desanimá-lo. Os nossos pais eram obrigados. Quando você fosse à escola, se entrasse de manhã, a sua volta da escola à tarde, tinha que ir a uma formação de profissão vocacional. Se há uma oficina por perto, você voltou da escola, vai à oficina. Os teus pais iam falar. Então, perto da minha casa dos meus pais tinha uma serralharia. Então, quando eu voltasse da escola, eu tinha que ir para lá, fazer essa aprendizagem. Porque há que um dia não dar certo o processo de estudos, não conseguir ou não conseguir engrenar no Estado. Bastante ambicioso, Simbine sonha em ver seu empreendimento crescer. Antigamente eu só fazia isto, porque não tinha dinheiro de comprar maquinaria. Então fui vendendo isto, comprei a máquina eu uso para atender pessoas na transferência de dados, música, filmes, isto, mas aquilo, alguém quer filmes para ir assistir, eu uso a máquina. Então fui juntando pouco a pouco o que eu conseguia fazer. Chamei um técnico, fizemos essa loja, coloquei aqui, depois já comecei a comprar as máquinas, uma por uma, até completei o kit. E já fiz o projeto andar. Ao longo da carreira, Simbine já fez todo tipo de fogões de proteção para residências. Além de ser formado em serralharia, ele possui uma formação em contabilidade e gestão.
Vamos aprender um pouco mais da língua de sinais. Olá! Está no ar mais uma aula de língua de sinais de Moçambique. Pronto para enriquecer seus conhecimentos em língua de sinais? Muito bem! Na aula de hoje, vamos aprender a sinalizar mais verbos. Começar, debater, refletir. Vamos repetir? Começar, debater, refletir. A nossa aula termina por aqui. Continue a praticar aí em casa. É só aceder às nossas redes sociais. Somos a TV Surdo Moçambique. O nosso programa termina por aqui. Muito obrigada pela atenção dispensada. É muito bom saber que podemos contar com o carinho da sua audiência. Por hoje é tudo. Voltamos a ver-nos daqui a 7 dias. Mas você pode continuar a ver este e outros conteúdos visitando as nossas redes sociais. Somos a TV Surdo Moçambique. Goste, comente, partilhe e faça com que os nossos conteúdos alcancem mais pessoas. Até ao próximo programa.